pessoal, tudo bem? Professora Briane Mourão, de Matemática, já estão acostumados comigo aqui abrindo as aulas, tanto da segunda quanto da terça-feira, não é? A gente hoje vai continuar um pouquinho falando sobre volume do bloco. Ontem eu deixei um desafio que já dá para você ver aqui, ó, o Billy já me ajudou, colocando aqui para a gente qual que era a construção que eu tinha deixado como desafio ontem, para você tentar verificar aí a quantidade de bloquinhos que tinha aqui, tá certo? Depois eu mostro um segredo aqui por causa desse Lego, tá certo, gente? Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez à nossa aula, alunos e alunas, professores e professoras aqui da rede, né? A intenção dessa aula é que a gente consiga construir o conhecimento juntos. E para isso a gente tem a interatividade através do aplicativo, onde você pode, no momento da nossa aula, interagir com comentários, com suas dúvidas, e é para isso que a gente tem ele, tá certo? Vou passar a palavra aqui para o professor Pedro, que me ajuda a verificar os comentários que estão lá no chat. Bom dia, professor. Fala, galerinha, muito bom dia para você. Espero que você esteja animado aí para o último dia do mês de novembro. Poxa! O ano passou ligeirão, hein? Então, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. A professora Briane tá top aí o quadro, quando enquadra ela assim, o Lego e ela e a TV, show de bola. Pessoal, você sabe que o sistema de nossa aula é um sistema de aula digital, certo? A gente vem falando aqui há meses sobre isso, certo? E a ideia é a gente aumentar não só a quantidade de alunos que assistem a aula através da TV, mas também a quantidade de alunos que participam aqui através da plataforma, certo? Porque é através da plataforma que você consegue comentar aqui, mandar seu nome, suas sugestões, suas dúvidas também, falando aqui ao vivo com a gente, certo? Então, se você está assistindo essa aula aqui já pelo aplicativo, mande aí para o seu amiguinho, certo? Para que ele possa baixar o nosso aplicativo e ter acesso aqui aos comentários, certo? Se você está assistindo essa aula através da TV, Billy Jean vai colocar aí 2 QR Codes, tá? Você vai pegar o seu celular, vai colocar no QR Code do sistema operacional, certo? Do seu celular, e aí você vai ser direcionado à sua loja de aplicativo. Lá você faz o download e quando você fizer o download vai pedir lá o seu login e a sua senha. O login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos do dia do seu nascimento. Coloca lá e vem participar da aula conosco, certo? Vou passar agora a palavra para a Briane, que ela vai dar início à nossa aula top de hoje. Olha aí, gente, eu tenho que dizer que o sexto ano, apesar de ser bem cedinho, é uma das turmas que a gente tem mais participação. Então, vem para cá participar da aula junto com a gente. E ontem já teve bastante interatividade com a resposta do desafio. Vou trazer aqui para vocês já, tá certo? Hoje quem me acompanha com a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais é a Késia, muito fofinha. E eu estava com saudade dela, viu, gente? Porque ela estava sumida daqui, mas ela voltou para me ajudar aqui um pouquinho a transmitir conhecimento, né? Então, Pedro já falou um pouquinho sobre o formato da nossa aula, a gente vem reforçando com vocês para que vocês saibam a possibilidade de acessar a nossa aula, né? No momento agora está passando na TV ao vivo, mas depois você pode olhar tanto lá no aplicativo, né, para você comentar junto com a gente, e mesmo no aplicativo, quando não está ao vivo, você pode ser direcionado dentro do aplicativo para o canal do YouTube, tá certo? Aí você só vai conseguir, logicamente, assistir as nossas aulas, né? Isso sem consumir dados da sua internet, tá? Aqui tá a carinha do nosso canal, ó. A gente já tá com mais de 9.000 inscritos, então tem bastante gente aí chegando para ficar aqui com a gente, acompanhando a nossa aula, tá certo? Então pega aí o seu lápis, o seu caderno para fazer as anotações em relação à aula. A gente vai começar com uma revisãozinha, né? Falando o que a gente já tinha visto ontem. Lembrando que esse conteúdo também já é uma revisão, mas que a gente trouxe outros problemas aqui para dividir com vocês, tá certo? Outras coisas para a gente perceber e dividir com vocês. Então vamos lá, na aula passada, o que foi que a gente viu, né? A gente viu a definição do que seriam blocos retangulares e a gente já está acostumado com essa forma no nosso dia a dia, né? Como a gente falou ontem, a professora Isabel estava aqui comigo, falando com vocês sobre a casa que a gente mora, o quarto que a gente está, o ambiente da sala da escola, né? A gente verifica que o próprio ambiente é em formato de bloco retangular, né? E a definição matemática disso, ó, são sólidos geométricos formados por 6 faixas retangulares. Então, a gente tem aí a definição disso.
Mas a gente começou agora a perceber que aquelas formas que a gente aprende de maneira separada na escola não são tão separadas assim, porque a gente tem que ver as características, né? Um cubo, por exemplo, ele é sim um bloco retangular. Por quê? Porque a gente já verificou em outras aulas, inclusive trouxe aqui um lembrete, que o quadrado também é um retângulo, né, gente? Então, quando todos os retângulos aqui do bloco forem quadrados, a gente vai dar um nome diferente para identificar que essa forma aí é um cubo, formado apenas por quadrados. Mas, se eu disser que são retângulos, não está errado não. Agora, a gente faz a associação do quadrado para que os lados sejam idênticos, tá certo? E aí é onde a gente trouxe a revisão, um post-it para você não esquecer, né? A gente tem que a definição de retângulo é um quadrilátero que possui 4 ângulos retos. Pronto. Isso faz com que outras propriedades apareçam. A gente vai ter que a gente tem 2 lados paralelos, né? 2 lados opostos paralelos. E aí a gente vai ter que esses lados vão ter de 2 a 2 a mesma medida. Ó. Esse comprimento é idêntico a esse e esse comprimento é idêntico a esse. Então, beleza. Só que, quando esses comprimentos todos são idênticos, a gente vai ter um quadrado. Perceba que na definição de retângulo ele não fala nada, que os lados têm que ser iguais. A gente coloca isso como uma consequência da própria definição, tá certo? Se tem 4 ângulos retos, ele obriga, ele força aquela forma a ter lados opostos com o mesmo tamanho. Agora, se todos os lados tiverem o mesmo tamanho, aí vira um quadrado, tá certo? Então, todo quadrado é um retângulo? Sim. Todo um retângulo é um quadrado? Não, tá certo? Já pega aí pela definição para você não esquecer. Por isso que eu falei, ó, é uma revisão quando a gente vai colocando uma pitadinha a mais de coisas para o sexto ano, né? Agora a gente sabe que sim, eu tenho ligação entre essas formas e é importante você não esquecer que a ida é verdadeira, quadrado pode ser, né? É um retângulo, mas nem todo retângulo vai ser chamado de quadrado, tá certo? E por isso, a gente vai ter que um cubo também é um bloco retangular. Mas nem todo bloco retangular, né, comumente chamado de paralelepípedo, vai ser um cubo, não é, gente? Então, a gente já começa a perceber que essas relações aí são importantes de serem identificadas, tá certo? A gente falou um pouquinho sobre as dimensões, e as dimensões que a gente tem agora são 3, né? Já que a gente está falando de uma forma espacial. A gente tem o comprimento, a largura e a altura desse bloco, tá certo? E também a gente explorou um pouquinho os elementos. Que elementos a gente consegue observar no bloco retangular? A gente vai ter 6 faces, né? Já vem lá da definição. A gente vai ter faces opostas. Guarda essa informação que na semana que vem eu venho com a professora Isabel na primeira aula da segunda-feira e a gente vai falar sobre essa ideia de posição, tá certo? Então, a gente tem aí faces opostas, não é? Eu tenho a frente e atrás, a direita e a esquerda, em cima e embaixo, né? A gente vai ter aí essas 6 faces que são retangulares. A gente tem 8 vértices, ó, que são os pontinhos de encontro. E a gente vai ter aí 12 arestas, né? Que são essas linhas. A gente observou ontem também que isso daqui que a gente está estudando hoje, o bloco retangular, é um tipo de prisma. Outra coisa que a gente já viu aqui em aulas passadas, tá bom? Então, se você não lembra, dá uma olhadinha lá no canal do YouTube para a gente comentar um pouquinho sobre isso depois. Caso contrário, bota lá algum comentário no YouTube mesmo ou aqui no chat se você... Ah, professora, já lembro dessa aula, beleza? Para a gente finalizar esse momento de revisão aqui, Pedro está ali querendo falar alguma coisa, a gente tem aqui a relação de Euler, né, de Euler. É sempre complicado dizer o nome desse cara, mas, incrivelmente inteligente, ele conseguiu perceber que existia uma relação entre a quantidade de vértices, faces e arestas de poliedros convexos. A gente já viu isso bem detalhado em outra aula, mas no caso do bloco retangular, que é um poliedro convexo, a gente viu que isso funciona, né? Então, a gente fez a substituição, ó, quantidade de vértices 8, quantidade de faces 6, quantidade de arestas 12. Então, a gente fez a substituição na posição de cada letrinha, mais o 2, que é da própria percepção, né? O quanto que a gente vai somar para ficar aí com esse valor idêntico. Então, 8 mais 6 deu 14 e 12 mais 2 também deu 14, tá certo? A gente conseguiu verificar aqui vale essa relação, tá? Daí a gente falou sobre a ideia de superfície e planificação, né?
O que é planificar? A gente tem aí uma caixinha de presente em formato de bloco retangular e a ideia é que a gente planificasse. Ontem, na hora da aula mesmo, foi super legal, né? A professora Isabel acompanhando aqui. A gente lançou um desafio no momento para que vocês comparassem as faces opostas. E aí, aqui está a resposta. A gente já tinha visto essa resposta ontem, para que vocês conseguissem aí verificar de acordo com a posição, depois que a gente abriu a caixinha, qual que era a face que estava oposta uma da outra, né? Então, se você não assistiu a aula de ontem, dá uma olhadinha que estava massa, tá certo? E o desafio da aula passada, o professor Pedro está aqui agoniadíssimo, foi justamente a gente perceber aqui essa pilha de Legos que está, pronto, na sua tela grandona do slide e também está aqui na minha frente, né? Eu disse que ia trazer mesmo a pilha para você dar uma olhadinha. Aqui a gente tem exatamente a mesma pilha, inclusive eu e Billy, a gente correu de manhã e teve o cuidado de colocar tudo na mesma corzinha, na mesma sequência para você ver, né? Então, de que maneira vocês podem aí fazer o cálculo, tá certo? Se você estiver aí assistindo a aula nesse momento e quiser colocar a resposta no chat, coloca aí para Pedro comentar com a gente, mas ontem já houveram bastante respostas, a gente vai ver aqui. Diga lá, professor Pedro. Até que fim, né? Tu deixou eu falar. Oh. Gente, essa questão aí que Briane está trazendo sobre... ela faz primeiro uma revisão aí com você, relacionado aos polígonos, né? Para depois a gente ir para os sólidos geométricos, certo? Então, presta bastante atenção nessas definições que ela fala sobre o retângulo, sobre o quadrado, como é que esses polígonos eles são formados, certo? E as suas propriedades também. Então, atentem para as propriedades que você vai ter uma noção melhor, tá? Quando você for comparar esses polígonos, certo? Quando a gente pega aí o quadrado ele tem todas as propriedades do retângulo, certo? Mas o retângulo ele não tem todas as propriedades do quadrado, certo? Então, fiquem ligadinhos aí nessa questão das propriedades, tá? Porque sempre a gente começa a confundir essas questões de um retângulo é um quadrado é um retângulo, mas se você observar a questão das propriedades, você nunca mais vai cometer esse tipo de erro, certo? Quando a gente passa para a questão aí dos sólidos geométricos, certo? A gente começa a entender aí, Briane trouxe aí a relação de Euler também, para exemplificar e para falar para você sobre essa questão aí da quantidade de vértices, de faces e de arestas, certo? Que tem aí um poliedro, certo? Então, note que a gente está falando aí apenas dos sólidos geométricos formados por arestas, certo? Quando não tem nenhuma curva, tá? Então, a gente está vendo aí a questão, ela trouxe também a questão dos prismas, certo? A gente também tem outros tipos de poliedros que também servem, certo? E aceitam a relação de Euler, tá bom? Então, depois disso, a gente foi para a parte aí dos sólidos, falou também da questão da planificação, e você vai começar a observar, quando você for aí para o 7º, 8º, 9º ano e ensino médio, que todos esses conhecimentos que vocês estão vendo aqui, você também vai ver nessas outras séries, certo? E também com um nível um pouco mais elevado, certo? Mas também essas questões aí também vai aparecer idênticas, tá? Quando você for resolver aí essas questões da relação de Euler, por exemplo. Inclusive, domingo agora caiu uma questão na prova do Enem, né? Envolvendo planificação, certo? De um sólido. Então, a gente está vendo isso aqui no 6º ano, mas no vestibular nacional do nosso país também cai muito questões desse tipo, certo? Os alunos, inclusive, rasgaram a folha, você viu? Foi? Para tentar fazer... Rasgaram a folha e montaram lá o poliedro para encontrar justamente as faces opostas que foi mostrado aqui por Briane, certo? Então, a gente comentou sobre isso ontem, sobre a prova do Enem, que caiu a planificação e super acessível, né? Para fazer a prova, então, para fazer essa questão. Muitos alunos, inclusive do ensino médio, têm dificuldade em relação a essas questões da prova do Enem, porque muitas questões são voltadas para o ensino fundamental, né? E como eles estão no ensino médio, eles acabam não vivenciando tanto esses assuntos que já foram vistos no ensino fundamental, e como o aluno tem a mania de ter a perca de memória recente, né? Então, atrapalha um pouco. Então, essa é a ideia. Você vai notar agora aqui que Briane vai trazer a questão da quantidade, né,
de bloquinhos que foram construídos para se obter esse aí que está na imagem, certo? E aí também ela vai mostrar um cálculo para você encontrar essa quantidade de forma mais rápida e prática, tá bom? Vou voltar agora a palavra para a Briane para ela dar continuidade aí à aula. Pronto. Olha aí, gente, professor Pedro falando do que a gente comentou ontem aqui, né, junto com a professora Isabel, falando sobre essa ideia de percepção, né, como o olho da gente funciona, como que a gente consegue ver de um determinado ponto de vista. E se a gente conhece a forma, a gente consegue entender como que vai ser essa forma aberta, né, planificada. Então, guarda já essa informação, a gente está quase dando um spoiler da aula da semana que vem, mas eu acho que você vai gostar bastante. Voltando para o nosso desafio, aqui a gente tem um bloco retangular construído por outros bloquinhos retangulares, né? Aqui o brinquedinho do Lego. E aí a gente tem essa imagem refletida aí no quadro. Foi o professor Tiago, inclusive, olha aqui a foto de Tiago Azevedo, professor Tiago, também participando da nossa aula. E aí, algumas respostas já vieram ontem, né? Olha aí, coloquei aqui para vocês verem, fiquei super feliz com a participação. Mais uma vez, o sexto ano, me alegra muito ser professora dessa turma, porque, pense, gente, a galera é muito participativa, tá? Então, quando a gente colocou ontem o desafio, olha, o João respondeu, a Sofia começou ali, eita, é mesmo, eu acho que é 22. Aí a Andresa disse, é por aí. Aí depois o Igor disse, de 24, tia. A Andresa depois trocou, ó, 4 vezes 6 que dá 24. Pronto, tia. Tem um negócio bem legal aqui, ó, um dos comentários. Tem Igor que está comentando em inglês, achei uma graça. Mas eu achei engraçado como a Andresa colocou, dizendo assim, ó, eu fiz com as cores e as quantidades de peça. E é isso mesmo. Ela fez de duas maneiras, contando cor por cor e depois verificando a quantidade de peça através da multiplicação, acredito eu, né? João disse assim, eu só contei todos os cubos, porque todos têm a mesma quantidade de peças. Então, a gente tenta imaginar desses comentários qual que foi a estratégia que o aluno utilizou para fazer, né? De repente, ele verificou que em uma cor, a gente tinha 2 bloquinhos em cima e tinha 3 bloquinhos na altura. Então, no total, a gente já tem 6 aqui, ó, já dá para ver, inclusive, esse bilhefeira. Colocou quase no mesmo enquadramento ali, dá para a gente ver 6 completos aqui na frente. E aí, a gente percebe que essa pilha de 6 vai se repetir 4 vezes, né? Então, a gente vai ter 6 do vermelho, 6 do amarelo, 6 do verde e 6 do azul, onde a gente pode fazer já essa multiplicação ou contar de 6 em 6. E aí, gente, a estratégia que você utilizou para resolver, pouco importa, desde que ela tenha fundamento e que a gente tenha chegado em 24 peças, não é verdade? A gente vai observar agora de que maneira a gente pode, de fato, começar a falar de volume do bloco utilizando o exemplo que a gente trouxe aqui, das pecinhas do Lego, tá certo? Então, observa aqui, ó, nas dimensões que a gente viu antes, a gente viu que tinha 2 blocos na largura, né, na profundidade, perdão, 4 blocos no comprimento e 3 blocos na altura. Isso faz com que a gente tenha a mesma ideia de multiplicação. Mas como a gente percebe, aqui as cores ajudaram a você fazer primeiro o 2 vezes o 3, que seria 2 bloquinhos vezes 3 bloquinhos aqui, ó, essa parte vermelha primeiro, e perceber que tinha 4 pilhas com cores diferentes, aí você multiplicou por 4. Mas a gente pode fazer, por exemplo, pela linha, não é? A gente tem 2 vezes 4, que vai dar 8, então eu tenho uma linha com 8 bloquinhos, vezes 3 linhazinhas aqui, que a gente vai ter a mesma resposta, tá certo? O que eu quero trazer para vocês? Independente da estratégia que você utilizou, comparando linha, coluna, cores, se você teve o pensamento certinho, você chegou na resposta 24 junto com a gente, tá certo? Daí a gente vai fazer, né, a multiplicação, deixa eu avançar aqui para vocês, opa, pronto, 2 vezes 4 vezes 3, a gente vai achar isso igual a 8 vezes 3, e isso vai ser 24 bloquinhos, pronto. Acredito que agora já dá para vocês perceberem por aí, né? E aí, professor Pedro, algum comentário? O senhor quer comentar alguma coisa? Que pergunta. Quero sim. Ó, pessoal, vê só. Nessas questões aí, envolvendo o bloco, você pode notar como foi que Briane fez aí esse cálculo, certo? Então, você pode notar que temos aí 8 blocos, certo? Na base, certo? É 2 por 4, tá? Então, dá 8 bloquinhos.
E a altura, como é 3, você poderia até somar 8 mais 8 mais 8. E essa ideia desse cálculo você pode fazer também se a gente colocasse esses bloquinhos aí em pé, certo? Então você pode notar que não importa o cálculo que você faça, o resultado sempre vai dar aí o mesmo valor, tá bom? Então, quando você entende essa relação aí de encontrar a quantidade de bloquinhos que foram obtidos para se obter aí o bloco maior, certo? Através desse produto, você nota que não importa a ordem, né, que você vai multiplicar esses valores, tá bom? Multiplicando eles, você encontra a quantidade total de blocos necessários, certo? Para formar esse bloco grandão aí, que está bem bonito, azul, verde, amarelo e vermelho, certo? Então, você vai observar que quando a gente partir para o cálculo de outras medidas, certo? Não importa, você não precisa mais estar contando essas relações, tá? Basta você aí multiplicar essas 3 dimensões, certo? Você pode notar aí que você está dentro de uma sala ou dentro de um quarto, certo? Ou dentro de algum lugar da sua casa aí que é formado por um bloco retangular, certo? Você vai ter aí as 3 dimensões, tá? Formando aí esse bloco retangular, como estamos aqui no estúdio, no formato de um bloco retangular, onde a gente tem o comprimento, a gente tem a largura e a gente tem também a altura, certo? Desse bloco retangular. Então, para a gente encontrar aí, é só a gente fazer o produto dessas 3 dimensões, certo? Então, toda vez que você for encontrar aí a questão do volume, certo? A questão da quantidade de bloquinhos necessários para formar, é só você multiplicar essas dimensões. E observe que quando a gente faz a multiplicação desses valores, você pode notar que esses blocos, certo? Eles são idênticos, tá bom? Os bloquinhos que a gente contou para formar esse bloco maior, eles são blocos iguais, certo? Então, quando você une aí esses blocos iguais, formando esse bloco maior, você encontra a quantidade através do produto, certo? É a mesma coisa quando a gente pega aí um retângulo, por exemplo. Imagina que a gente pega um retângulo e divide ele em vários quadradinhos. Então, para saber quantos quadradinhos possui aquele retângulo, certo? A gente precisa fazer aí o produto, tá? Você pode notar que no retângulo a gente tem apenas 2 dimensões. A gente tem o comprimento e a gente tem a altura, certo? Já no bloco retangular, do exemplo que Briane trouxe, a gente tem aí 3 dimensões. A gente tem o comprimento, temos a largura e temos a altura, certo? Se a gente pega esses exemplos e coloca medidas, blocos diferentes, a quantidade aí não vai ser exata, certo? Não dá para a gente fazer o produto desses valores, tá bom? A gente pode encontrar exemplos também de sólidos geométricos que não são regulares, tá? Você pode notar que pode existir algum cômodo da sua casa aí que é formado por um sólido geométrico, sendo que ele não é regular, certo? Ele não é convexo, como a gente chama, tá bom? Então, para você encontrar aí e verificar as suas medidas para fazer o produto, aí você precisa separar, certo? Esse bloco em 2 blocos aí ou mais regulares, tá bom? Pessoal está aqui participando da nossa aula, tá? A gente falou aqui, ó, o pessoal está comentando, a Sofia, Rayane, Gustavo, tá? A Evelyn também, o David, o Igor, todo mundo participando aqui da nossa aula, acordadinhos aí desde as 7h30 da manhã para curtir essa aula aqui com a gente, certo? Então, Gustavo aqui, ó, da Escola Alexandre de Muniz, tá falando aqui com a gente, Briane e todo mundo participando, certo, da nossa aula. Eu vou voltar agora a palavra para a Briane. Massa. Gil vai me dar uma ajudinha agora, gente, avançando aí pra gente, para as próximas partes. A gente está trabalhando com a ideia do volume do bloco, né? Terminamos aqui o exemplo, o Pedro colocou para vocês que não importa a ordem que a gente fizer a multiplicação, você vai conseguir fazer o produto disso e achar que volume é esse que vai representar o volume desse bloco, certo? Agora a gente vai avançar um pouquinho e vai começar a verificar no próximo a ideia do volume do bloco retangular. De que maneira, independente agora de ter cubinhos,
cubinhos, né, de ter bloquinhos menores, você consegue fazer esse tipo de coisa. Vamos lá? Aqui a gente vai considerar esse quadrinho, né, esse cubinho, como uma unidade de volume, tá certo? A gente ainda não definiu o tamanho desse cubinho, mas a gente sabe que um cubinho tem todas as dimensões idênticas, tá certo? E por que a gente vai chamar esse cubinho para representar essa unidade de volume? Porque a gente vai utilizar esse cubinho para completar o espaço que está sendo definido aí por esse bloco retangular. Então, a gente tem, no próximo, a gente tem aqui, ó, 2 unidades, então, na altura, diferente do bloco que a gente tem aqui, né, a gente conseguiu colocar 2 cubinhos desse. No próximo, a gente tem 3 no comprimento e depois a gente tem 2 na largura, né? A gente conseguiu aí preencher totalmente o espaço dentro desse bloco retangular que estava vazio, com 2 unidades na altura, 3 unidades no comprimento e 2 unidades na profundidade. No próximo, a gente vai verificar que a multiplicação disso vai dar o total de cubinhos que a gente consegue colocar aí dentro, tá certo? Vamos avançando agora. Daí, gente, uma coisa importante. Agora, olha para mim aqui, ó. A gente está trabalhando com um cubinho. Esse cubinho, a gente vai colocar um comprimento para os seus lados agora, certo? Para as suas arestas. E esse comprimento vai ser de 1 centímetro. Então, na próxima aula, eu vou trazer para vocês um cubinho mesmo de 1 centímetro, para vocês verem quão é pequenininho ele, tá certo? E daí a gente observa aqui, se a gente fizer a multiplicação da largura, do comprimento e da altura, 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1 centímetro cúbico. Esse cúbico aí, lembra daquela multiplicação com o mesmo número? É como se a gente estivesse fazendo a mesma coisa com 1 centímetro. Ó. A gente está multiplicando 3 vezes o centímetro, por isso que tem um 3zinho ali em cima, né? É uma potência. Então, a gente vai utilizar esse cubinho, né? Essa ideia de ocupando o espaço de 1 centímetro cúbico para definir o nosso padrão aí. Vamos no próximo dar uma olhadinha como é que vai ficar. Se os nossos comprimentos aí forem de acordo com essa distância de 1 centímetro, o que a gente vai ter? A gente vai ter que o próximo vai aparecer para a gente 2 centímetros no comprimento, depois a gente vai ter 3 centímetros na largura e 2 centímetros na altura. O que vai fazer agora? A multiplicação do mesmo jeito. Porém, a gente vai ter 12 cubinhos, que a gente tem a unidade de centímetro cúbico. Então, vai ser, ó, 2 centímetros vezes 3 centímetros vezes 2 centímetros. Vai dar 12 centímetros cúbicos. A partir de agora, a gente vai utilizar essa unidade de medida para representar o volume do bloco, se as unidades forem em centímetros, tá certo? Vamos lá agora no professor Pedro, que ele gosta de fazer os comentários e a gente já finaliza a aula com ele. Vai lá, professor. O comentário é sobre essa artezinha que você fez aí do cubo. Que negócio bonito, não foi, gente? Foi mesmo. Ficou bem didático, bem bonitinho, colocando os cubinhos aí, certo? Dentro desse bloco retangular, para a gente conseguir ver aí a quantidade de cubos necessários para colocar dentro desse bloco, tá bom? Então, Briane dando um show aí nos slides, que coisa linda. Galera, me despeço por aqui, certo? Um cheiro no seu coração. Fique com Deus e até a nossa próxima aula. Bom, gente, agradeço a participação de vocês. O 6º ano, sempre um carinho, né, nas nossas aulas, a participação lá em cima. Daqui a pouco a gente está até fazendo chamada, né, não, Pedro? É verdade. Muito feliz por isso. Agradeço a presença do professor Pedro, que segurou uma super barra agora de manhã. Agradeço a tradutora, né, Késia. A produção, que deu um show hoje de ajuda, Billy e Gil, não é verdade? E agradeço a você também, que está aí assistindo a nossa aula, tá bom? Convida mais alguém para participar junto com a gente. A gente vai se ver na próxima. Até lá. Tchau, tchau.